Pessoal, vamos voltando aqui então. A gente está falando sobre controle biológico de qualidade, né? De medicamentos, cosméticos, pesquisa. Vou disponibilizar para vocês aqui. Vamos entrar aqui, ó, a ética e o uso de animais em experiências de laboratório. Falar sobre a questão da legislação e falar também sobre os ensaios, né? O tipo de experimento que é realizado com esses animais de laboratório aí. Bom, aqui, né, a gente estava discutindo os termos, ó. Aqui tem o termo conceituado aqui, né? Tem um conceito aqui para vocês, ó. Vivissecção. O termo literalmente significa cortar o animal vivo, com vistas a observar um fenômeno, alteração fisiológica ou estudo anatômico. Genericamente é utilizado para denominar todos os experimentos laboratoriais realizados em animais vivos. Não necessariamente precisa de ter corte, né? Nós vamos ver algumas pesquisas aí, alguns ensaios que são menos invasivos e outros que são extremamente invasivos, né? Levam o animal aí à morte. Aqui algumas fotos para vocês verem aí. Quais são os tipos de experimentos? Quais são os ensaios? Deixa eu dar um exemplo para vocês do que aconteceu aí uns dias atrás. Com essa situação aí do coronavírus, eles estão divulgando uma câmara em que uma substância, acho que a base de quaternário de amônio, ela é feita uma atmosfera, né? Ela é vaporizada dentro dessa câmara nas pessoas. Bom, se você pensar que você está saindo de um procedimento com EPI, né, com macacão e vai tirar, tudo bem. Agora, no organismo vivo, né, tem várias situações que você tem que analisar. Por exemplo, causa irritação na pele, causa irritação nos olhos, é tóxico. Esses ensaios são feitos inicialmente em animais de laboratório, como a gente vai ver aqui. Por exemplo, teste de irritação ocular. O objetivo, como o próprio nome já diz, é um ensaio que vai definir se aquela substância química, se aquele medicamento, aquele cosmético ali, ele provoca alterações oculares e perioculares. Então, como, né, a gente estava discutindo aí, é muito comum em cosméticos, colírios, shampoos, né? Qualquer produto aí que possa vir a ter contato com os olhos, né? Aerossóis, né? Hoje já existem, né, mais de 60 métodos aí que podem substituir, como um exemplo aí, o uso de córnea de cadáver, uso de células in vitro, né, mas não é muito simples e tão pouco barato cultivar células oculares in vitro, né, fazer uma cultura de células oculares. Mas já existe essa alternativa, né? Então, se a indústria farmacêutica, o laboratório quiser investir, existe já a possibilidade de que isso possa ser feito de uma maneira diferente de como é hoje. Aqui um exemplo, ó, alguma substância química sendo aplicada aí nos olhos aí do coelho. Esse teste especificamente é realizado em coelho, que é o teste de irritação ocular. Temos o teste de sensibilidade cutânea. Como é que faz? Raspa-se o local, a pele, né? Os animais têm pelo, né? Mas aí, além de tirar o pelo ali, faz uma raspagem até irritar a pele, até causar um sangramento. E depois aplica essa substância. E aí observa se teve enrijecimento, se, né, causou alguma necrose, úlcera, edema. Na verdade, é a reação, né? Um teste de sensibilidade. Observar aí como aquele produto se comporta, né?
a partir da aplicação aí na pele do ser humano, né? Feito inicialmente em animais. Então, a alternativa é cultura de células de pele, como a gente tem cultura de células de olho, né? De córnea. Do mesmo modo, né? Existe um custo envolvido nisso aí, que às vezes as indústrias aí, os laboratórios não estão dispostos a arcar com isso, né? Para vocês verem, ó, né? Irrita-se, raspa-se até irritar a pele do animal e depois faz a aplicação do medicamento, da substância, né? Do cosmético. E tem um teste que vocês devem conhecer, que é um teste muito comum quando se utiliza pesquisa, né, em pesquisa de medicamento, que é o DL50, dose letal 50, aquele teste em que você identifica a dose que mata 50% dos animais em teste. Então, é um teste que ajuda, né, no desenvolvimento de fármacos a definir janela terapêutica, dose máxima que pode ser utilizada, né? Como é que é feito isso? Força-se o animal a ingerir determinada quantidade de substância. Claro que para você descobrir isso aqui, você tem que ir aumentando a quantidade, né? São várias doses diferentes. E aí você vai testando até você descobrir aí a morte de 50% do grupo que você está em teste, ok? Então pode ser ingestão, pode ser através de sonda, pode ser por injeção, né? E aí vai se observar a resposta. Alternativas são as provas de citotoxicidade, né? Com culturas de célula in vitro. Outros procedimentos. Nós temos animais em programas espaciais, né? Temos aí o exemplo da cachorra Laika, né? Que foi a russa que foi para o espaço. Testes aí para doenças mentais através de eletrochoque, alternativas aí não só medicamentosas, né? Cirurgias experimentais, eu dei um exemplo para vocês aí de cirurgias ortopédicas que são feitas em joelhos de suíno. Experimentos com tabaco, álcool e algumas drogas de abuso também. Os animais também, principalmente os primatas, né, tendem a gerar dependência e a tolerância às drogas. Então, é uma maneira de observar o comportamento de drogas de abuso. Experimentação em animais na docência. Experimentação farmacológica, que é o que a gente está discutindo, né? Farmacológica e cosmético aí, principalmente. E também balística, forças armadas, né? Você já imagina o que isso quer dizer, né? Atira-se nos animais aí para definir o tamanho do estrago. Então, munição, armas de fogo são testadas em animais também. O programa espacial é muito interessante porque a gente não consegue compreender muito bem o que eles testam, mas é tudo aquilo que está relacionado ao ambiente, né, da nave, né, do ônibus espacial ali, né, de gravidade, e isso vai ser depois utilizado pelos pesquisadores aí para definir um melhor ambiente, uma melhor situação para os astronautas. Essa cachorrinha aqui é a Laika, né? Aquela cachorra russa que foi para o espaço aí. Primatas são muito utilizados em pesquisas para comportamento e aprendizado. Eles têm uma inteligência já bastante desenvolvida e observa-se a resposta, né? Desenvolvimento aí de inteligência e de aprendizado nesses animais. Ok? Esse macaquinho aqui, ó, é um macaquinho famoso. Eles fizeram pesquisas com ele relacionado ao sistema de recompensa do cérebro. Colocaram um eletrodo no local em que foi descoberto aí, definido que era o centro de recompensa do cérebro e descobrir a corrente elétrica da satisfação. E deixavam o botãozinho na mão do macaco. Então ele ficava constantemente apertando o botãozinho ali para ter o sentimento ali de sensação de prazer, né?
Então, ele viciou em apertar o botãozinho. Pela cara que ele tá aí, ele tiraram o botãozinho dele, né? O que diz a legislação vigente no Brasil hoje? Tem a Constituição Federal, né, lá onde fala sobre meio ambiente, o artigo 225, que fala da efetividade de proteção aos animais, né? De onde provém aí o arcabouço legal para essas organizações de proteção animal. E tem as responsabilizações penais e administrativas, tanto para pessoas, né, que por um acaso incorram em maus tratos, quanto para pesquisadores também que estão fazendo pesquisas antiéticas, né, que possam estar fazendo pesquisas antiéticas utilizando-se desses animais. Tem alguns estados que têm um código de proteção aos animais. No Brasil não são todos. Esse aqui, se não me engano, é do Rio Grande do Sul. Estatuto de Normas para a Proteção dos Animais, aqui do Rio Grande do Sul, ó, visando compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental. Então, eles pensam em proteger os animais, mas sem que haja prejuízo às pesquisas científicas, né? Então, de certo modo, é o ser humano utilizando mesmo dos animais, da vida dos animais, da saúde dos animais, para benefício próprio. Essa que é a questão bioética, né? Isso isso é legítimo, né? O ser humano pode fazer isso. E tem um artigo 18 aí que fala da vivissecção, que são essas pesquisas aí que vão utilizar desses animais. Quais as alternativas tecnológicas hoje? Temos modelos matemáticos que até para ser humano mesmo. Então, vamos definir como que funciona o metabolismo de uma droga. Vamos pegar todo o perfil farmacocinético aí de uma droga. Absorção, disponibilidade ali da droga, né, nos tecidos, nos líquidos corporais aí, chegando nos órgãos aí de interesse, ação, metabolismo, excreção. Então, cria-se um modelo matemático, um algoritmo, para tentar entender o funcionamento. A partir disso, tenta-se fazer com que esse algoritmo, essa fórmula, apresente resultados que possam ser utilizados, impedindo assim que se utilize animais. Não é muito simples, né? A gente sabe que tem muitas variações aí em drogas diferentes, mas isso é utilizado hoje, né? São modelos informatizados aí, métodos computacionais, né? Para tentar, no mínimo, prever o comportamento de uma droga. Modelos anatômicos, interatividade, a tecnologia in vitro, que é a melhor dessas alternativas, porque você tem a célula mesmo em laboratório e você vai observar ali a resposta, né? Mas você perde um pouco da resposta do animal, né? De sensação, de dor, né? De mal-estar. Então, você tem a célula ali, mas é só a célula, né? Você não tem como contar com uma observação do comportamento do animal ali. Estudos epidemiológicos e estudos clínicos aí, autópsias, mas já pós-morte, né? Mesma situação que a gente não tem ali, é que a resposta do animal vivo. Simulação de computadores e modelos matemáticos, cultura de bactérias, protozoários, fungos, aí, dependendo do interesse. Tecnologia de DNA recombinante, cromatografia. Então, assim, existem métodos alternativos hoje. Mas a vivissecção ainda é muito utilizada. As universidades, os centros de pesquisa, todos possuem biotério, né? Então, os animais estão ainda, né, no centro desse interesse aqui para pesquisas científicas, para ensaios pré-clínicos. Tem o problema da pós-vivissecção, né? Esses animais são os que sobrevivem, né? Eles são sacrificados depois, até porque muitos deles não teriam a dignidade depois, né? Que é aquilo que diz a legislação, né? O preceito bioético da dignidade da vida em si.
Essa questão bioética ela é um pouco mais ampla, né? Acho que vocês estudaram bioética e ela surgiu com a discussão de, inicialmente, ser humano, que os seres humanos precisavam de se proteger de si mesmos, né? O ser humano precisa de se proteger da tecnologia e da ciência. O ser humano precisa de ser protegido dele mesmo. E aí, essa evolução do pensamento aí chegou nos animais e hoje fala-se do meio ambiente como um todo. Bioética hoje ela é global, né? Ela fala do respeito à vida de uma maneira ampla, inclusive a vida do planeta, como se o planeta fosse um organismo vivo, né? Ok? Tá aí mais umas imagens para vocês aí do resultado, né? Das pesquisas aí de vivissecção. Vejam que tem procedimentos muito invasivos, né? Alguns são bastante invasivos e destrutivos, né? A estatística aí é que de 17 a 70 milhões de animais por ano são utilizados. Abrindo um parêntese aqui, que esses 17 a 70 milhões de animais utilizados somente nos Estados Unidos, esse número não considera camundongo, rato e ave, que são utilizados em 90% dos experimentos. Então, essa estatística de 17 a 70 milhões por ano nos Estados Unidos representa 10 a 20% do que é utilizado em animal. Se você pegar o resto do planeta, outros países que também fazem muitos experimentos, né? Estados Unidos, Alemanha, França, Rússia, Israel, nós temos um número aí muito alto, né, de animais que são utilizados aí, muitas vidas animais que são utilizadas, né? Bom, o que diz a farmacopeia brasileira? Se pegarmos a farmacopeia brasileira, eu vou abrir ela aqui para vocês daqui a pouco, ela vai dizer como fazer o experimento, qual animal utilizar e qual a resposta esperar, né? A farmacopeia brasileira tem lá animais de laboratório, fala sobre as condições sanitárias, ambiente, nutrição, genética e ética. Então, nós temos a parte de bioterismo, que é como criar, reproduzir esses animais, e temos a parte da vivissecção, que é como fazer o ensaio, a resposta que se espera, e temos também a questão da ética, da bioética na utilização desses animais. Ok? Eu vou abrir a farmacopeia agora para vocês acompanharem comigo aqui, tá? Só um minutinho. Por enquanto, está tudo tranquilo? Tranquilo. É uma matéria bem tranquila, né? Deixa eu... Só as imagens que é forte. Só as imagens são fortes, né? Isso é verdade. Deixa eu achar aqui a farmacopeia para a gente ver um pouquinho lá do que ela diz. Sim, é isso que eu estou dizendo, né? Existem alternativas para essas pesquisas, né? Mas o que você vai ver é que as indústrias não estão muito dispostas a utilizarem recursos, né, financeiros para isso, né? Essa farmacopeia que eu vou abrir é essa que está disponível no site da Anvisa, né? Que é a farmacopeia brasileira, sexta edição. Vocês devem ter ela já, que eu já até mandei ela para vocês, né?
Aqui, olha só. Abriu para vocês aí ainda não? Ainda não? Não abriu, não. Vou disponibilizar para vocês aqui. Agora abriu? Abriu? Então, essa é a Farmacopeia Brasileira, sexta edição. É aquela que está disponível no site da Anvisa, que eu mandei para vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Aquela quarta edição que a gente tem na biblioteca também apresenta isso aqui já. Quando vocês vierem aqui, vocês vão chegar aqui, métodos físico-químicos, de farmacognosia, aí vem, ó, 5.5. Métodos biológicos, ensaios biológicos e microbiológicos. O microbiológico a gente já viu, né? Fungos e bactérias. Os ensaios biológicos, olha só. Primeiro, só um exemplo aqui, ó. 5.5.1, métodos biológicos. Determinação da heparina nos fatores de coagulação. Então, vamos ver o que é utilizado aqui, ó. Deixa eu pegar um, quer ver um mais, que explica melhor aqui. Fator de coagulação sanguínea. Vejam que são hormônios, medicamentos aqui que têm efeito sobre coagulação sanguínea. Então, ele vai explicar direitinho o que se espera do teste, como que funciona, como que se prepara e qual animal que vai ser utilizado especificamente em cada um desses aqui. Tem muita coisa aqui sobre de coagulação sanguínea, ó. Sangue, vou pegar uns de medicamento que são os mais fáceis de vocês entenderem aqui, ó. Os métodos biológicos também, hoje em dia tem muita coisa de DNA, né? DNA recombinante, PCR. Isso aqui não tem na quarta edição, não. Isso aqui já é mais novo. Bem mais recente, né? Essa é de 2019, é do ano passado. Tem muito mais aqui do que lá. Só isso aqui, por enquanto, é só a parte de imune e de sangue, ó. Nem chegou ainda onde eu queria mostrar para vocês aqui, que é a medicamentos, digoxina. Vamos lá. Nem tudo que tem numa farmacopeia também tem em outra, né? Uma pode ser somente um complemento da outra, né? Demorando, hein? Essa aqui é bem ampla. Pirogênio, por exemplo. O que é pirogênio? Pirogênio são, pensem em DNA recombinante bactéria. Nós vamos pegar lá no DNA humano aquela sequência de genes responsáveis pela produção da insulina. Por DNA recombinante, nós vamos pegar um bacteriófago, vamos jogar essa sequência dentro do bacteriófago, e ele vai jogar aquilo, infectar a bactéria e jogar aquilo dentro da bactéria como um plasmídio. Né? Aquilo vai ser lá transcrito, lá traduzido em proteína, e aí depois você isola e purifica. Mas quem garante que não veio junto uma outra substância proteica produzida ali que pode gerar um problema no organismo, né? O organismo vai reconhecer aquilo e vai reagir. Então, seu sistema imune pode identificar aquilo como uma bactéria, como um organismo invasor. E o que é a primeira coisa que acontece nessas situações? Efeito pirogênio, febre, aumento de temperatura. Como que é feito aqui, por exemplo? Ó, o teste de pirogênio fundamenta-se na medida do aumento da temperatura corporal de coelhos após injeção intravenosa da solução estéril em análise. Para produtos bem tolerados pelos animais, utilizaram uma dose que não exceda 10 mg por quilo, injetada em tempo não superior a 10 minutos. Estão vendo que ele explica bem, né? Como fazer. Condições gerais, olha, utilizar coelhos do mesmo sexo, adultos, sadios, preferencialmente da mesma raça,
pesando no mínimo 1,5 quilos. Após a seleção, manter em gaiolas individuais, com a temperatura uniforme 20 a 23 graus, livre de perturbações que possam estressá-los. Então, os animais não podem estar estressados, que isso pode alterar, principalmente questão hormonal, cortisol, e pode a resposta ser diferente, né? Pode diminuir o sistema imune, né? Dar uma depressão do sistema imune ali por estresse. Então, eles são muito bem cuidados e controlados no biotério. Depois, o que faz? Aplica no animal e faz o registro da temperatura. Ó. Usar termômetro clínico, e aí você vai no reto do animal colocar o termômetro e avaliar, ó, após 40 minutos aí, né? Com intervalo de 30 em 30 minutos, as leituras da temperatura. Ó, preparar o produto a ser testado conforme especificado, a temperatura específica, dentro, né, de solução fisiológica. E aí, olha só, observar. Se nenhum dos coelhos, aqui tem 3 coelhos, ó, se nenhum dos 3 coelhos apresentar aumento individual da temperatura igual ou superior a 0,5 graus Celsius, o produto cumpre com os requisitos do teste. Então, apliquei insulina no coelho. Aumentou a temperatura dele? É porque tem um pirogênio, tem um efeito pirogênio, tem uma substância ali. Isso indica uma contaminação do medicamento, da substância biológica que está sendo utilizada com um resíduo de processo industrial, principalmente produto biológico, né? Insulina, hormônios, de geral aí, vacinas, né? Isso tudo pode acontecer. Vacina é comum de acontecer o efeito, né? De aumento de temperatura. Aí tem também, ó, endotoxinas bacterianas, né? Qual animal que vai ser utilizado. Tem aqui, por exemplo, o teste da digoxina, em que você aplica a digoxina no músculo cardíaco, você secciona a medula de um rato, abre o rato e aplica a digoxina diretamente na corrente sanguínea dele ou diretamente no músculo cardíaco para ver o colapso do coração, né? Então, assim, são testes bastante invasivos, né? Precisa dos animais vivos, a toxicidade, ao usar camundongos, né? Aqui entre peso 17 e 22 gramas, animais parecidos para a resposta ser válida, né? E aí, né? Espero que vocês tenham entendido, ó, camundongos, a maioria é camundongo, tem testes aqui que usam frangos, tem testes que usam coelho, camundongo e frango, que é o mais comum da gente ver aqui. Ok? Alguma dúvida? Entenderam bem? São muitos testes, né? Não vamos falar de todos eles, mas o objetivo é vocês entenderem que a gente tem isso aqui, né? Quando a gente tiver aí uma atividade, eu vou passar uma atividade para vocês sobre ensaios, para vocês analisarem e conseguirem fazer a interpretação, leitura dos resultados. Tá joia? Então, nós temos outra aula 9 horas, né, de tecnologia farmacêutica. Essa nossa aula de controle de qualidade fica por aqui. Aguardo vocês até daqui um pouquinho aí, beleza? Até mais para todos aí. Beleza. Um abraço, até mais. Abraço.